Tânia, para 8 de Tammuz, vamos terminar o 11º capítulo, o penúltimo capítulo do Shara Ehud Ve'emunah. A gente falou que as mamarot, as frases divinas que Deus usou para criar o mundo, só são chamadas de frases em relação a gente, mas não é para a gente pensar que a frase de Deus representa um nível baixo, alguma coisa assim. Isso que ele conclui, de fato, as letras do Dibur, as falas de Deus, é totalmente acima da sabedoria das criaturas. Como a gente sabe que Deus criou os mundos com a fala e criou também a sabedoria. Então, por exemplo, Deus usou as suas palavras, modo de falar, para criar o ser humano. Nascer, Adam, Betsalmeno, Kidmuteno, faremos o homem, etc, etc. Opa, o ser humano ele tem sabedoria, ele tem intelecto e tudo isso foi criado com o dito de Deus. Na verdade, só o sopro de Deus já é suficiente para criar, como está escrito, que Hashem soprou nas narinas do ser humano, de Adam, Nishmat Chaim, uma alma de vida. Então, a fala de Deus é a fonte da Hormah, é a fonte da sabedoria que a alma tem. De onde a gente tem sabedoria na alma? Porque Deus soprou na gente. De onde o ser humano foi criado? Porque Deus falou, faremos o homem. Então, é claro que quando a gente fala que Deus usou as frases para criar o mundo, não é para a gente pensar que é um nível baixo, e sim as frases é só um jeito de explicar que é uma manifestação de Deus para a gente, igual quando eu falo para alguém alguma coisa. Mas não é que para representar um nível baixo, e sim, isso está totalmente acima da sabedoria, acima das almas dos seres humanos, porque Deus criou todas as almas do tzadikim também, que são mais do que os anjos. Porque, de novo, as letras da fala de Deus é só uma emanação da vitalidade das suas condutas, então é algo muito grande. Igual que a gente falou que as condutas de Hashem estão unidas com Deus de uma maneira infinita, e a gente não vai conseguir entender. Então essas falas, elas são expressões dessas condutas. Igual um ser humano que sente bondade, ele fala bem com o amigo. Então Deus teve Hesed, como a gente falou, bondade, para criar o mundo e expressou através dessas falas. Então, essas letras, elas não são chamadas de letras em relação a nós, criaturas. Porque, para a gente, isso aqui é a fonte da sabedoria, a fonte da vida. Não é só uma letra da fala. Mas em relação às midot, à própria conduta divina, em relação a elas mesmas, aí que a gente fala que é uma letra, é só uma expressão, uma condensação, como se fosse da bondade infinita de Hashem, criou justamente a luz, ou justamente a água. Então, é uma letra, uma expressão. Mas, para a gente, isso aqui é tudo. E essas 22 letras que tem no hebraico são 22 maneiras de emanação, que com isso foi criado todos os mundos superiores e inferiores, quer dizer, todos os mundos foram criados com isso. E tudo que tem dentro deles, que assim Deus quis criar o mundo justamente com essas 22 emanações, justamente, não mais e não menos. Deus decidiu assim, e são exatamente as 22 letras que estão comuns, estão fixadas na boca da pessoa, na língua da pessoa, como está explicado no Sefer Yetzirah, do livro que é usado para formar o mundo, que quando a pessoa domina as letras do hebraico, ela tem modo de falar, um acesso à criação do mundo, um acesso à ideia de cada coisa. E o desenho das letras mostra sobre o formato da emanação. Cada letra do alfabeto hebraico representa a maneira que está tendo aquela emanação, seja o Aleph, seja o Bet, qualquer letra que for. E também as letras da fala, do pensamento, da alma, também que são emanações do intelecto, da conduta, da alma, da sua essência, como vai ser explicado em outro lugar, a maneira que a gente expressa, que a gente fala, que a gente pensa, tudo isso é representado nessas letras.